Muitos dos que me assistem aqui no canal são terraplanistas. É triste saber que muitos podem parar de me seguir por fazer um vídeo como esse, mas sempre me trataram com respeito aqui nos comentários e eu também não irei desrespeitar quem acredita que a Terra é plana. Nesse vídeo, irei explicar a minha opinião e o porquê eu não acredito que a Terra é plana. Mencionarei os textos bíblicos que os estudiosos que acreditam na Terra plana usam para afirmar suas ideias, e os textos bíblicos dos que acreditam que a Terra é esférica, isto é, redonda, como eu. Eu preciso que confiem em mim e assistam esse vídeo até o final. Talvez eu consiga fazer com que você reflita um pouco mais sobre este assunto. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a teoria da Terra plana. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Terra possui colunas? A primeira afirmação dos terraplanistas é dizer que a Terra possui colunas. Para sustentá-las, fizeram uma imagem retratando bem isso. Veja. Pois bem, estes são os versos que vão reforçar a ideia deles. Salmo 102, verso 25, 1 Samuel, capítulo 2, verso 8, Isaías 48, verso 13, Zacarias 12, verso 1 e Jó 9, verso 6. Por exemplo, aqui em Jó diz: sacode a terra e a tira do lugar, e faz suas colunas tremerem. Ou Salmo 102, verso 25, que diz: em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Ao interpretar de modo equivocado esses versículos, os terraplanistas defendem que o planeta tem um fundamento, é plano e que existem pilares que o sustentam. Contudo, o conceito de fundamento aponta para o fato de que Deus estabeleceu a Terra. Isso fica evidente quando vemos o paralelismo no Salmo 78, verso 69, que diz: ele constituiu seu santuário como as alturas, como a terra que estabeleceu para sempre, referindo-se pictoricamente à firmeza e estabilidade da criação de Deus, não que ela possui colunas. Portanto, a noção de fundamento ou estabelecimento aponta para o controle imutável de Deus sobre tudo, destacando sua singularidade, como você pode ver em Deuteronômio 32, verso 39, Isaías 41, verso 4, Isaías 43, verso 10 e Isaías 48, verso 12. Assim, ao comparar cuidadosamente texto com texto, podemos nos afastar de uma ideia literalista de fundamento. Por sua vez, 1 Samuel 2, verso 8, menciona as colunas da terra. Essa expressão também deve ser entendida em seu contexto bíblico mais amplo, e não tomada literalmente. Mas, para quem ainda ficou com dúvidas quanto a isso, existe uma prova bíblica que a Terra não tem colunas para sustentá-la. O texto que vai provar que a Terra não tem colunas é Jó 26, verso 7, que diz: ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Este verso refuta qualquer possibilidade de a Terra ter colunas por debaixo daquilo que seria um domo. Essa seria a prova que não tem nada sustentando o nosso planeta no sentido de ter alguma base, não só o planeta, mas todo o espaço sideral. O que a Bíblia fala sobre firmamento? Você irá perceber que existe uma grande diferença quando na Bíblia diz firmamento e firmamento do céu. Você deve ter em mente que toda vez que a Bíblia diz firmamento do céu, ela está falando do que seria o segundo céu, o que conhecemos como espaço sideral, que é o firmamento do nosso primeiro céu. Na maneira mais simples de dizer, é que o espaço é o céu do céu. Já quando a Bíblia fala apenas firmamento, ela está falando do nosso primeiro céu,
mas devemos tomar cuidado para não embaraçar as coisas. Por exemplo, em Gênesis 1, verso 20, fala que as aves voam sob o firmamento do céu, mas o contexto aqui é sobre a criação dentro do primeiro céu, não do segundo. E para quem achou confuso ter mais um céu nessa explicação, tenho que dizer que isso é bíblico, pois o próprio apóstolo Paulo menciona sobre os 3 céus. Veja, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. Paulo aqui estava falando claramente dele mesmo, e esse versículo prova que existem 3 céus, olhando o nosso como o primeiro, o espaço como o 2º céu e o 3º, a morada de Deus. Caso vocês quiserem saber mais sobre a vida do apóstolo Paulo, temos vários vídeos aqui no canal. Vou deixar a playlist dos vídeos aqui na descrição. Mas enfim, aí você se pergunta, como explicar as águas por cima do firmamento com as águas por baixo do firmamento, citadas em Gênesis 1, verso 7? Bom, vamos analisar. Esse verso diz: então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Aqui nesse versículo, Deus está falando do firmamento do nosso primeiro céu e claramente está falando das nuvens, que inclusive podem chegar a pesar toneladas de água. Já se perguntou por que as nuvens parecem estar sobre uma base invisível? Pois bem, este é o poder de Deus na separação das águas por baixo e por cima do firmamento. Agora, vejam esses versículos. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Aqui encontramos 2 problemas com a palavra firmamento. O primeiro, que a palavra em original seria raquia. Esta palavra, segundo os estudiosos da Academia Hebraica, refere-se a uma expressão de céu. Não quer dizer que, por ser firmamento, exista uma divisória sólida, o suficiente para nada ultrapassá-la. Nós acreditamos que essas águas são as nuvens, ao contrário dos terraplanistas que acreditam que existem água por cima do domo. O domo para eles seria o firmamento. Em Gênesis 1, verso 20, diz o seguinte: disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e sobre a terra voem as aves sob o firmamento do céu. Sabemos que as aves voam sob o firmamento. Essa seria a prova bíblica para descartar que o firmamento seria apenas até uma certa parte sólida do domo. Por exemplo, vemos no livro de Deuteronômio que diz que Deus vai espalhar pessoas pelas extremidades do planeta. Claro que é uma alegoria, pois esse verso está dizendo que as pessoas iriam ser espalhadas pela terra. Quando fala os 4 cantos da terra em Apocalipse, não quer dizer que existem 4 pontas como um quadrado, mas está falando de todo o planeta. O céu é uma cúpula? Quem acredita que o céu é um domo em forma de uma cúpula sólida que nada a ultrapassa, vai focar muito em Jó 1, verso 7, que diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Na Nova Versão Internacional, em Isaías 40, verso 22, diz: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Na Almeida Corrigida Fiel, deste mesmo verso diz: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. Na King James atualizada diz: ele é o que está assentado em seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles morar. Vamos ver o significado de cúpula. Na arquitetura, cúpula é a parte interior e côncava de uma abóbada esférica ou esferoide. E por extensão, na arquitetura, é a parte exterior e convexa desse tipo de abóbada, domo zimbório.
Não teria sentido pegar isso como uma metade de uma terra esférica. Aqui nos remete a uma terra completamente esférica. Os estudantes do hebraico bíblico irá dizer que, ao mencionar cúpula ou círculo, na verdade está se referindo a um globo. A palavra usada aqui é Hug Eretz, que seria a referência de Deus assentado de uma perspectiva de cima, falando de algo esférico. Então você pode ver que tanto círculo ou cúpula eles traduzem como globo, que é Deus falando da perspectiva do observador sem interpretar cientificamente todas as informações. A Bíblia foi escrita da perspectiva do observador. Deus acomoda a linguagem dele ao conhecimento que a Bíblia nos foi revelada. Isso não desmerece nada na Bíblia. Como a passagem de Josué, por exemplo, quando Josué disse que o sol parou, ele estava falando da perspectiva do homem. Você também não diz que o sol vai se pôr? Ou que o sol já vai se levantar, pois está amanhecendo? É isso mesmo. Essa é a nossa perspectiva. Eu fiz 2 vídeos aqui no canal explicando bem essa passagem. Vou deixar os links aqui na descrição, que garanto que vai tirar todas suas dúvidas sobre Josué e sua história também. Mas enfim, o objetivo de Deus não foi explicar cientificamente as coisas reveladas, mas sim o plano de salvação da humanidade. Aí alguns se perguntam, por que os voos dão a volta pela Terra e não passam reto e bate no domo? Bom, sobre isso, nada melhor que um especialista para explicar. Vou deixar o link de um piloto explicando essa situação. Tenho certeza que vai tirar todas as dúvidas sobre o porquê o avião não passa reto e bate no que seria o domo. O Sol, a Lua e as estrelas estão dentro do domo? Os terraplanistas vão dizer que o Sol e a Lua são do mesmo tamanho e estão dentro do domo, certo? Mas como explicar Gênesis 1, quando Deus cria o Sol e a Lua, referindo-se ao luminar maior e menor? Veja o que está escrito. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Veja aqui que está escrito firmamento do céu, isto é, o que conhecemos como segundo céu, como já expliquei aqui. Dito isso então, Deus colocou o Sol e a Lua e as estrelas dentro do céu? Os terraplanistas acreditam que sim. Lembram que eu disse que eles acreditam que as águas estão por cima do firmamento? Pois bem, como disse, alguns terraplanistas acreditam que as estrelas estão em cima do domo e o Sol e a Lua dentro. Já outros acreditam que tudo está aqui dentro. É estranho eles não acreditarem nas imagens que os cientistas estão tirando. Fotos com qualidades maravilhosas. Quando eles tiram fotos do planeta Terra, os terraplanistas acreditam que eles estão alterando as imagens para parecer que ela é redonda. Isto é, todas as imagens ou vídeos sobre o espaço seriam mentiras, contadas pela NASA e outras agências espaciais. Na minha opinião, não devemos ver a ciência como nossa inimiga, a não ser que ela seja contra os princípios bíblicos, mas sim devemos ver a ciência como um meio que nos ajuda a compreendermos melhor a criação maravilhosa de Deus. Os 4 cantos da Terra. Alguns acreditam que a Terra é um quadrado, ou que ela tem cantos, para afirmar a Terra plana. Veja alguns versos que eles usam para afirmar isso. Espalharei os elamitas pelos 4 cantos da terra, levados pelos 4 ventos. Não haverá um país no mundo para onde não fuja algum elamita. De maneira equivocada, os terraplanistas entendem que os 4 cantos indicam que a terra seja plana, não necessariamente um quadrado. A frase "os 4 cantos da terra" era comum no mundo antigo. Em relação à frase em Ezequiel 7, verso 2, ela se refere a Israel. Em Apocalipse 7, verso 1 e Jeremias 49, verso 36, é uma expressão metafórica que faz alusão a toda a terra. O termo grego para cantos, em Apocalipse 7, verso 1, é gonia, que significa ângulo ou divisão, e está intimamente relacionado às divisões modernas conhecidas como quadrantes. Assim, não implica nenhum formato plano da Terra.
E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.